Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou começar uma série de estudos sobre escatologia simples, onde eu vou buscar trazer respostas objetivas a questões que são levantadas constantemente sobre esse tema, sobre o tema de escatologia, sobre as coisas que estão para acontecer e com aquelas que estão acontecendo, que já aconteceram, que são ditas a respeito da Bíblia nessa questão escatológica. Foi feita uma pergunta, alguns irmãos perguntaram, e continuam perguntando sempre, sobre a igreja vai passar pela grande tribulação ou não. É uma grande dúvida que acontece. Eu tenho já respondido essa pergunta em vários dos meus sermões, mas eu quero fazer aqui de forma mais objetiva, nesta série Escatologia Simples. Então eu quero tomar como base Mateus 24, do versículo 1 em diante, que diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvirei de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto aconteça, mas ainda não é o fim. É mister. E porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores, ou de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sob o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros, seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vires todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam,
bebiam, casavam e davam-se em casamento, até um dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Vou parar aqui, no versículo 43. Hoje a minha resposta vai ser só sobre essa questão de se a igreja vai de fato passar pela grande tribulação ou não. Aí muitos irmãos dizem que não, que haverá um arrebatamento secreto, que haverá um momento de rapto, e então a igreja não passa pela grande tribulação. Você observa no versículo 1 desse capítulo 24 de Mateus, que foi feito ao Senhor Jesus, assim saindo do templo, uma pergunta, na verdade 3 perguntas, né? Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Então a pergunta foi esta. Depois, lá no Monte das Oliveiras, em particular, perguntaram assim: quando serão essas coisas? Que se não haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ele começa a discorrer sobre o princípio das dores, que vai ter guerras, rumores de guerra, fome, peste, falsos cristos, falsos profetas, enganadores, perseguição, e o evangelho seria pregado até o fim. E aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Então aqui ele apresenta o que? O princípio das dores. Na sequência, ele começa a falar no versículo de número 15: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, aqui ele se refere ao anticristo. Mas você não tem um anticristo apenas, você tem o anticristo escatológico e anticristos protótipos. E você tem o espírito do anticristo, que fala lá em João, né? 1 João. Esse espírito do anticristo é esse engano mesmo, é a semente do mal esparramada, esse espírito de contradizer e de ser contra o evangelho de Cristo, ou de Cristo. Esse protótipo do anticristo que vai se levantar, ele vem representado em algumas pessoas. Nero foi um desses protótipos, Hitler é um desses protótipos, mas o protótipo mais evidente nas escrituras, evidente que você vai ler o profeta Daniel, você vai encontrar ali o protótipo. Tem no meu canal sobre o anticristo protótipo, o anticristo escatológico, tem tudo isso no meu canal, na playlist escatológico. Quando acontecer isto, a Bíblia nos informa aqui: quando vocês virem que o abominável da desolação está no lugar onde que não deveria estar, né? Ou melhor, quando, pois, virdes aqui a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda, você vai observar aqui uma situação que algumas linhas interpretativas chamadas de preterismo, uma delas chamada preterismo. O que é o preterismo? Que interpreta que Apocalipse ou que as profecias se cumpriram no passado, principalmente no ano 70. Vou dizer por que já. Os futuristas acreditam que haverá um arrebatamento secreto no futuro, e haverá então um milênio no futuro, e toda aquela situação que eu vou falar em outros vídeos aqui. Vou falar bem claro sobre o que significa o dispensacionalismo, nessa série mesmo aqui. E o que aconteceu? O que acontece? Nós temos também uma interpretação chamada de historicismo, né? Que vê o Apocalipse não apenas como no futuro, não algo futurístico, mas alguma coisa na história, né? E que vem acontecendo, que aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer ainda. Observe que no versículo 15 ele fala do abominável da desolação, que é chamado por João de anticristo, chamado por Paulo do filho da perdição, e este ser tão enigmático, tão controverso para muitos e tão curioso para outros, tem chamado a atenção, né, nesses últimos tempos, de uma forma mais evidente. E fica aquela pesquisa se vai ser Erdogan, se vai ser Kirchner, se vai ser o presidente lá da França, enfim, me fugiu o nome dele agora aqui, né? Mas enfim, será um líder, um governador que com o poder de Satanás vai governar o mundo e vai corroborando com o que foi dito aqui, vai haver então uma grande tribulação. Só que, se você observar o capítulo 24 e o versículo
35 diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Observe bem, se você olhar para esse texto, você vai observar que já ocorreu que pedra sobre pedra não ficou ali no templo. Isso foi no ano 70. No ano 67, começou a haver um cerco em Jerusalém, os romanos ali, uma revolta dos judeus. Então Jerusalém foi cercada. Então no ano 70, Tito Vespasiano, que depois, general Tito, que depois foi imperador Tito, ele invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, o templo foi destruído, uma flecha inflamada lançada a esmo entrou por uma janela e queimou todo o templo, e tinha muita madeira, muito tecido e ouro, e foi derretendo aquele ouro que foi escorrendo pelas frestas das pedras. Depois que aconteceu toda a tomada, os soldados foram lá com barra de ferro, alguma coisa, foram arrancando as pedras para pegar o ouro que havia escorrido e não ficou pedra sobre pedra de fato. O que aconteceu ali? Nós temos uma profecia com duas situações de acontecimento. Uma mais perto, que foi no ano 70, outra distante, que ainda vai acontecer. Note bem, quando nós olhamos para o versículo... Eu vou ler a partir do 17 aqui. Ó. Quem estiver no telhado, não desça a tirar alguma coisa da casa. Quem estiver no campo, não volte para buscar. Mas ai das grávidas, das que amamentam. Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado, porque isso ocorreu no ano 70. Se você olhar para Lucas, você vai ver que chama de um dia de vingança, né? Lucas 21. Eu vou ler só esse versículo para nós ganharmos tempo aqui. Eu não quero que esse vídeo fique extenso. Lucas 21, olha só. O texto sobre essa mesma situação, ele diz assim, Lucas 21, verso 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Note, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Então o general Tito, ele entra e cerca 3 anos ali a cidade, e depois então, de muita resistência e muita destruição e morte e fome, a cidade é tomada, Jerusalém é tomada e destruído o templo no ano 70, da nossa era. Os cristãos que ouviram a mensagem profética de Jesus, que deram crédito a ele, não ficaram em Jerusalém. Quando houve o abominável da desolação, um protótipo daquilo que virá, eu vou dizer por que é protótipo, então começaram a fugir. Os que não acreditavam ficavam lá, isso é conversa, isso é papo. E quando aconteceu, evidentemente que souberam, bom, nós estávamos no telhado, não descemos, estávamos no campo, não voltamos, os que estavam na casa saíram. Então houve aquela destruição. Isso aqui é como se fosse um aperitivo, entre aspas, para o que virá. Note o versículo 35 de novo. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que ele profetizou para mais perto daquele momento que ele falava, aconteceu. O que ele disse para mais distante do que ele está falando, também vai acontecer. Observe. Quando você olha o versículo 20 do Mateus 24, está escrito assim: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Aí ele começa a abrir algo mais para frente. Porque haverá, então, grande aflição, o que nós chamamos de grande tribulação. Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Pula o verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. No verso 22, no verso 24, você ouve falar dos escolhidos, você lê sobre os escolhidos. Quem? A igreja, os salvos que estarão aqui no período da grande tribulação. Só que ele abre aqui, olha, dizendo que nunca houve uma tão grande aflição como a que vai acontecer. No ano 70 foi uma aflição local para Jerusalém, para aquele povo ali. E ele diz que haveria uma maior, como nunca houve, e tão pouco depois haverá. Depois da destruição do templo no ano 70, você tem outras destruições em maior escala, mais terríveis até. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração, todo esse processo que... Auschwitz, por exemplo, Holodomor na Ucrânia, uma série de outras coisas que aconteceram piores, e ainda vai acontecer uma pior de todas, que está reservada para o fim do fim, na grande tribulação. Note que ele disse: e minhas palavras não passarão, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Agora, o irmão Kleber, lá de Caraguá, Kleber William, presbítero, lá de Caraguatatuba, ele fez uma pergunta, eu mandei no WhatsApp, num grupo que eu tenho de transmissão, se alguém tivesse dúvidas sobre escatologia, e até se você tiver, deixe no comentário, vamos tentar responder
na medida do possível, do tempo, para que fique claro na mente de vocês. Olha bem, ele perguntou assim, se a igreja vai passar pela grande tribulação, eu estou dizendo que vai porque o texto me afirma isso, eu vou ler daqui a pouquinho outro versículo que corrobora com isso. Se ela vai passar, então o que resolve com o versículo 34? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Quais todas estas coisas? Note bem, ele está falando de uma profecia para um tempo distante dali, mas mais próximo, e para um tempo distante, bem distante, que ainda não se cumpriu. Observe, ele deixou bem claro, sua palavra não vai voltar vazia, não vai passar sua palavra. E de fato, não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Como cumpriu essa primeira parte para aquele momento, para aquele povo, vai se cumprir a pior de todos ainda, que uma aflição como nunca houve, nem tão pouco depois haverá. Mas observe, o versículo 34, que o irmão fosse, mas então, e esta geração? Os preteristas que acreditam que tudo se cumpriu no ano 70, dizem que essa geração viu tudo, inclusive a volta de Jesus. Mas eu lhe pergunto, Jesus voltou, como fala no versículo 29, adiante, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Aconteceu isso no ano 70? Vamos lá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aconteceu isso no ano 70? E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade da terra. De novo, os escolhidos estão aqui no meio da grande tribulação. O versículo 22, o versículo 24 e o versículo 31 falam dos escolhidos, eleitos da igreja, dos salvos, que estarão aqui na grande tribulação. Esta geração do versículo 34 é a geração que ia contemplar o que ocorreu no ano 70. Se você usar o pronome, esse pronome demonstrativo, ele deixa bem claro assim, deixa eu só virar minha página aqui, esse pronome, ele demonstra algo que está perto de quem fala, né? Se eu disser, esta caneta que está nas minhas mãos é diferente daquela que está nas suas mãos. Essa caneta ou essa caneta em cima da escrivaninha. Então, esta está perto de quem está falando. Essa que está na escrivaninha está mais distante de quem está falando. E ele estava dizendo daquela geração perto dele, que estava ouvindo a ele. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ora, se você perguntar para o texto, aconteceu a vinda do Senhor com rígido clamor de trombeta, com alarido, com voz de arcanjo, conforme fala em Tessalonicenses, conforme está dito aqui, que os anjos vão... Não aconteceu. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que ele falou de uma profecia sobre algo mais perto, um dia de vingança, conforme fala lá em Lucas 21, e depois nós temos aqui ele abrindo para futuramente acontecendo. Então, esta geração contemplou a destruição de Jerusalém, como ele disse que ia acontecer, que não ficaria pedra sobre pedra. Isto, como alerta, bom, você cumpriu isso, a outra vai cumprir também, e é evidente que vai cumprir, porque quem falou foi o Senhor, que é Deus. Então, note bem, a igreja estará na grande tribulação. Esta geração que vai sofrer este sofrimento total no ano 70, da destruição do templo, que não ficaria pedra sobre pedra, etc. e tal. Agora, se você observar o texto 21, porque haverá então grande aflição como nunca houve. Já houve aflição maior do que o ano 70. Então, ele se refere a algo futuro. Preste bem atenção. Olha bem, Mateus 24, 34, 35 e 36 agora. Em verdade vos digo que não passará esta, a que estava perto dele ali, ouvindo ele ali, vivendo com ele ali, contemporâneos dele, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Presta bem atenção. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Cumpriu. Mas, esta palavra mas, que é uma conjunção coordenativa, né? Mas, olha bem, mas daquele dia e hora, agora ele fala daquele que está distante. Olha bem, essa preposição, ela é formada por, essa palavra é formada pela preposição de, com, mais o pronome aquele. Então,
daquele dia, ele fala de algo para frente, futuro. Esta geração aqui perto vai contemplar a destruição do templo. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Daquele dia, que dia? Que você vai observar aqui para o versículo 21, porque haverá uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, aqueles, lá na frente, né? As pessoas pensam que os dias hoje estão correndo, que é isso aqui. Não, isso aqui é porque naqueles dias da aflição, se não fosse a misericórdia de Deus por causa dos escolhidos que ele escolheu, e aqueles dias foram abreviados, nenhuma carne salvaria, porque será uma aflição tão grande como nunca houve. Então você vai observar no versículo 22, os escolhidos, versículo 24, os escolhidos, e também no versículo 31, os escolhidos, aqui nesse texto que eu li, né? Ponto. A igreja vai estar na grande tribulação. Mas daquele dia, que dia? Que é o último dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. E logo depois da aflição daqueles dias, olha bem, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Aqui fala da vinda gloriosa de Jesus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se levantarão e verão vir o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então ele está falando, esta geração vai se cumprir, que não vai ficar pedra sobre pedra. E no ano 70 se cumpriu. Ele profetizou isso, ele falou sobre isso, ele deixou claro isso na última semana de vida, antes de morrer e ressuscitar. Ele falou, então, no ano 33 e meio, né? No ano 70, acontece, então, a queda de Jerusalém, a destruição do templo, e tudo se cumpriu. Mas a vinda do Senhor, o sol escurecer, a lua não deu sua luz, o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória, ficou para frente. Daquele dia, olha bem, mas daquele dia e hora, ninguém sabe. Aí dá uma dica, e foi como nos dias de Noé, que eu vou falar depois, já falei também, mas vou falar depois sobre essa questão. Quem foi levado, não foi deixado, o que quer dizer isso? Um levado, outro deixado. Aqui fala do arrebatamento secreto, eu vou dizer num outro vídeo só sobre isso. Ponto. Então ficou claro o versículo 34, que está dizendo, para esta geração, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ué, se não vem a vinda do Filho do Homem, se o sol não escureceu, se a lua não deu sua luz, as estrelas não caíram do céu, etc, o anjo não veio com o seu rígido clamor de trombeta, então ele está dizendo o quê? Sobre o 70, o ano 70. E para frente o que vai cumprir, exatamente o que cumpriu no ano 70, vai se cumprir cabalmente. Note bem. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Deixa eu parar aqui. Mais alguns versículos para citar que a igreja vai estar na grande tribulação. Você pode observar Apocalipse 13, versículo 7, versículo 8. Olha só o que diz. No capítulo 13 fala da besta. No versículo 1 fala da primeira besta, vai seguindo a primeira besta. E no versículo 11 fala da segunda besta, a besta que sobe do mar. E a besta que sobe da terra, a primeira e a segunda. No versículo 7, falando da besta, diz assim, e foi-lhe permitido, este é o terrível, abominável da desolação, de fato, não o protótipo, mas o escatológico, o anticristo escatológico. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, toda, é geral, no planeta inteiro, toda a tribo, língua e nação. Veja bem, e adoraram a todos que habitam sobre a terra, não só Jerusalém, sobre só Israel, mas toda a terra. E esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então vai ter um povo aqui que não vai adorar. Quem que não vai adorar? Os eleitos, a igreja, os salvos, que vão morrer, mas não vão adorar a besta. Note bem, preste bem atenção. Deixa eu ler mais um versículo aqui, que está em Apocalipse 13 ainda. Fechou aqui. Versículo 15. Apocalipse 13, versículo 15, já é a segunda besta em ação. Diz assim, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Quem que não vai adorar? E que não adora hoje nenhuma outra imagem, só adora a Deus. A igreja, a verdadeira igreja de Jesus Cristo só adora a Deus. Se vai ser uma imagem de fato, se vai ser uma linguagem de figura, se vai ser algo extraordinário, não sabemos de fato, há muitas questões aqui. Mas o fato é, seja simbólico ou seja literal, essa passagem da estátua falante aqui, né, da imagem falante, o fato é, seja o que for, os salvos, os eleitos que vão estar aqui na grande tribulação não adorarão e vão morrer, mas vão servir ao Senhor Jesus Cristo sem
se dobrar. Eu vou fazer um vídeo também sobre sobre Apocalipse 12, que está aqui do lado. Mas eu quero ler só um versículo aqui de Apocalipse 12, versículo 14. E foram dadas à mulher, aqui a mulher representa a igreja, 2 asas de águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, águas como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então fala de uma perseguição, né? Versículo 13, dá mais fácil ainda. Ó. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho do homem. Aqui fala da igreja, que vai ser perseguida. Então fica bem claro, a igreja estará aqui na grande tribulação. Não fica nessa conversa não, de arrebatamento secreto, que vão ser arrebatados secretamente e que vão estar... não, vai estar aqui na grande tribulação, é o que diz a palavra do Senhor. Deixa eu ler um texto aqui em Apocalipse 7, versículo 9. Olha bem o que diz a palavra em Apocalipse 7, versículo 9. Apocalipse 7, verso 9. Olha o que diz. 9 em diante. Depois destas coisas, eis que aqui uma grande multidão, eu olhei, eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu o sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Deixa eu parar aqui. Então, aqui é a segunda sessão paralela, né, daquelas 7 que eu sempre falo. O que acontece aqui? Quem são eles que estão com veste branca? São os que vieram da grande tribulação, não só na grande tribulação final de fato, mas todo o processo de grande tribulação que vivemos aqui, as perseguições da igreja, o sofrimento do crente, porque o texto nos informa que foram lavados com o sangue do Cordeiro. Então só é lavado com o sangue do Cordeiro a igreja, e que passa por essa tribulação maior ou menor em escala nas suas vidas, né? Os mártires, os que foram perseguidos, esse momento de grande aflição aqui. No entanto, haverá uma grande, terrível aflição escatológica para o final e dentro em breve. Irmãos queridos, tem muitos outros textos, muitas outras palavras, muitas outras passagens para nós citarmos, mas eu não quero que o vídeo fique longo, já está ficando em quase meia hora. Eu quero parar aqui. Respondida a pergunta, sobre o versículo 34, fala essa geração do ano 70. Mas naquele dia e hora, fala da geração que virá ainda. Pode ser até a nossa, né? Desde que aconteça o que está para acontecer ainda, que é a apostasia que vem se aumentando, e a manifestação do anticristo, com a grande tribulação corroborando ali, concomitante, e corroborando com isso os textos de 2 Tessalonicenses 2, de 1 adiante, sabendo que o nosso Senhor breve voltará. A igreja vai estar e vai passar pela grande tribulação, muitos vão morrer, muitos vão ser decapitados, degolados, vão morrer de fome, mas vão ter força do Espírito de Deus para suportar tudo isso e estar diante do Senhor em pé, adorando Ele, e depois prostrado, rendendo louvores em todo o tempo, para a glória do seu nome. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, faça a sua pergunta, deixe a sua questão. Se Deus permitir, nós estaremos respondendo outras para o louvor da glória de Deus. Amém.